Agora nós vamos corrigir as atividades 5 e 6 do banco de atividades lá da prefeitura, tá bom? A atividade 5 de língua portuguesa, ela começa aqui no finalzinho da página, olha, que é o estudo do Z. Se você nasceu no Brasil, é brasileiro. Observe as fotos e escreva o nome que se dá a cada cidadão que nasceu nos países. Então, ele só vai pedir para você dar o nome aqui, ó, a quem nasceu, por exemplo. Então, quem nasceu na Tailândia é tailandês. Quem nasceu na Holanda, holandês. Então, você vai completar japonês e inglês, certo? E aqui embaixo, libanês, chinês, francês e norueguês, ok? Olha lá, corrijam. O que você precisa estar atento aqui? O que a gente viu no vídeo anterior, né? Esses aqui são adjetivos pátrios, são os nomes que eu dou a quem nasceu em algum lugar. Então, são os adjetivos pátrios, chinês, francês, norueguês, português. Esses adjetivos que estão aqui, o que eu preciso prestar atenção? Ó, que todos eles são escritos com letra minúscula e eles têm o acento no final, no último E, tá? Ó, libanês, chinês, francês, ele tem acento circunflexo em todos eles, ok? Depois, ele vai pedir aqui, encontre algumas semelhanças entre as palavras que se formaram e escreva abaixo. Então, eu coloquei aqui, ó, que todas as palavras são adjetivos pátrios e acabam com es. Não esqueçam do acento aqui, tá bom? Não esqueçam do acentinho, ó, vou até marcar ele aqui, ok? Olha lá, ó. Todos acabam com es com acento, tá bom? E escolha 5 palavras que você escreveu e depois escreva ao lado plural delas. Então, não quer dizer, você não precisaria ter escolhido essas que eu escolhi aqui, ok? Eu escolhi tailandês, holandês, japonês, inglês e chinês. Você poderia ter escolhido outras. O que importa é aqui, ó, a hora que eu passo para o plural, tailandeses, holandeses, japoneses, ingleses, chineses. Se você colocou francês, é franceses, noruegueses. O que está acontecendo aqui, ó? Ele vai pedir para você observar o que você realizou e responder o que mudou na grafia quando você passa para o plural. O que mudou? Eu pus aqui. Eu acrescentei um es ao final da palavra e ele perde o acento circunflexo. Tá vendo? Perdeu o acento, ok? Continuando aqui ainda na atividade 5. Aqui ele vai pedir para você ler esse texto, descobrir quais são as palavras que estão escritas com a ortografia errada e depois escrever esse texto, passar limpo, reescrevê-lo corrigindo as palavras. Eu sinalizei aqui quais são as palavras que estão escritas de forma errada. Olha, ele diz que são 9 palavras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palavras, ok? E aí, era para escrever o texto aqui utilizando a ortografia correta, né? A grafia correta das palavras. Eu comecei aqui, ó. Era uma vez um menino japonês chamado e parei aqui. Por quê? Se eu escrever o texto inteiro, eu achei que ia ser complicado para vocês localizarem a grafia correta. Então, eu só pus o começo. Vocês deverão escrever o texto completo, tá? E começar com parágrafo, ó, o espaço aqui do parágrafo, a letra maiúscula. Eu vou pôr aqui reticências porque eu não terminei. Vocês não, vão continuar. Ó, observem que são 2 parágrafos, ok? 1, 2. Então, eu colocar o distanciamento quando eu for começar esses parágrafos e iniciar com letra maiúscula, tá bom? E aí, eu pus aqui, ó, apenas as palavras corrigidas, para ficar mais fácil para vocês identificarem no texto de vocês. Então, vocês vão observar se vocês escreveram essas palavras desta forma, tá? O depois, o arroz, o cruz, espantar,
Todas essas aqui, tá bom? Ó, se vocês observarem, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quais são as outras duas? Estão aqui, ó. É menino e japonês. Tá? Olha lá o adjetivo pátrio, que acaba com com S e acento circunflexo. E menino, tá bom? Mais essas aqui. Então, reescrevam com atenção, com capricho. Atividade 6. Atividade 6 é para eu fazer a leitura e a compreensão desse texto aqui. O texto é para que serve o sono. Eu não vou fazer a leitura com vocês, que vocês já devem ter feito, né? Mas eu vou só sinalizar o que eu grifei de cada pedaço. Quando eu estava lendo, eu li o texto uma vez, depois eu vi aqui, ó. Na introdução, todo mundo dorme todo dia, inclusive os bichos. Foi isso que eu grifei, que eu achei o fato mais importante, que diz o que vai falar o texto. No segundo, eu grifei aqui. O Siddhartha Ribeiro, cientista do Instituto Internacional de Neurociência da cidade de Natal, chegou à conclusão de que o sono é um fixador de memória. Né? Então, quando a gente dorme, as memórias ficam fixadas no cérebro. E pôs aqui, ó, quem dorme mal ou vira à noite estudando tem mais dificuldade de lembrar o que estudou. Às vezes a gente acha que vai ficar, não, vou me matar aqui de estudar. Não, eu preciso dormir direito. Por isso não briguem com os pais quando eles mandam vocês para a cama. É importante dormir, né? É importante dormir cedo e dormir bem à noite, tá bom? Por isso, o Pitix se deu mal na prova. E a irmã dele? Não. Por quê? O jeito é estudar durante o dia e caprichar à noite. Olha lá, ó. Ela dormindo e ele aqui, né? Deve ter passado, ela dormindo, ele deve ter passado a noite estudando, por isso ele se deu mal. Né? E ela dormindo aqui foi bem. Vamos fazer a compreensão leitora desse texto. O tema central do texto é... Quando eu falo tema central, é qual é o assunto principal. Ele fala da importância do estudo? Até fala, ele fala que é importante estudar, né? De dia, que o jeito é estudar durante o dia. Então, ele fala. Ele fala da importância de dormir bem? Sim. Ele fala o tempo que uma criança dormiu? Fala. Aqui em cima ele fala, né, que se uma criança de 9 anos, ela dormiu cerca de 3 anos na vida dela inteira. Então, ele traz esse assunto. Ele traz o fato de Pitts, que nome difícil de falar, né, gente? Irmão na prova? Ele fala. Mas qual é o assunto principal? Para que foi escrito esse texto? Era para falar da importância do estudo? Não, era para falar da importância do dormir bem. Esse é o fato central, o assunto principal do texto, ok? Depois eu coloquei aqui, ó, era para organizar no espaço abaixo as partes que compõem o texto, escrevendo uma frase, né, para cada um. Então, o primeiro parágrafo, apresentação do tema. Eu escrevi o seguinte, ó, todos dormem todos os dias, inclusive os animais, né? Todo mundo, inclusive as plantas. As gramas no inverno dormem também, né? Então, importante isso daqui, é o pedaço mais importante. No segundo parágrafo, desenvolvimento do tema, o que eu coloquei? Eu pus o sono é importante, pois fixa as memórias. Se você colocou outra frase, mas que está parecida com isso, focando nessa questão da importância do sono e da fixação de memória, ok. Aqui, o fato de todo mundo dormir, ok. E aqui, ó, a conclusão, devemos dormir à noite e fazer as demais atividades durante o dia. Se você colocou qualquer coisa parecida com isso, ok, tá bom? Né? Aí, olha aqui, o 3. Releia esse trecho. O sono é um fixador de memórias, quer dizer, quando a gente dorme, as memórias do dia são fixadas nos cérebros. Complete aqui. A expressão quer dizer, quando eu estou dizendo aqui, o sono é um fixador de memórias, quer dizer, quando a gente dorme, tá vendo que ele está voltando ao assunto da fixador de memória? Ele está explicando melhor.
Então, a expressão quer dizer introduz a explicação sobre a fixação da memória. Ele vai explicar. E a expressão por isso, que não está aqui, que é o último lá do texto, por isso, pix, por isso introduz a conclusão de um fato, né? Ele vai concluir a história. Beleza? É só isso. Aí, atividade 7, agora a gente vai fazer um outro momento, tá bom? Por enquanto é só.